Diante das limitações que nós vimos para as transmissões de dados via I/O programada e interrupção, os módulos de DMA entram aí em cena. A ideia dos módulos de DMA é permitir com que a maior parte da transferência de dados entre um dispositivo externo e a memória seja realizada sem a interferência da CPU. O que a CPU vai fazer? Só vai pedir para fazer a transferência e vai ser notificada quando toda a transferência acabar. Mas isso não é exatamente o que a transferência por interrupção faz? Mais ou menos, porque a interrupção, a CPU ela é interrompida a cada transferência de dados. E ela tem que pegar o dado do módulo de entrada e saída e passar para a memória. Agora a gente vai fazer todo esse papel ser passado para o próprio módulo de entrada e saída, que no caso aqui vai ser um módulo de DMA. Então aqui nessa figura está demonstrado como é que funciona o módulo de DMA. Tem solicitações de DMA, a CPU vai fazer a solicitação, o módulo de DMA vai fazer um acknowledge assim que ele estiver disponível para fazer a operação. E aí aqui está dizendo se é uma leitura ou se é uma escrita, e a interrupção é quando termina a operação. Na linha de endereços é passado qual é o endereço inicial da transmissão de dados na memória. E também precisa ser informado qual que é o dispositivo de entrada e saída ao qual o DMA vai acessar. E nas linhas de dados vai ser transmitido aqui um data count, que é a quantidade de dados que vai ser lido ou escrito a partir do endereço base que foi passado. Então o que o DMA vai fazer? Ele vai fazer uma contagem de quantos dados são necessários para transmitir a partir desse endereço inicial e vai fazer toda a transmissão. Vai solicitar ao dispositivo de entrada e saída, o dispositivo de entrada e saída vai devolver para o DMA, que vai passar diretamente para a memória e vai já salvar o dado. Vai incrementar o registrador de endereço e pegar o próximo dado, até que todos os dados sejam feitos e a transferência completa. Quer seja da memória para I/O, quer seja do I/O para a memória. Terminou de realizar a transferência, interrompe a CPU. Então é dessa maneira que se realiza a operação. O DMA, como ele acessa a memória, ele tem que competir com a CPU para o barramento do sistema. Porque a CPU, lembra, ela acessa muitos dados na memória principal. Então a DMA ela vai ter que competir com a CPU para pegar esses dados da memória e usar o mesmo barramento. Aí tem algumas opções que podem ser usadas de arquitetura para a implementação do DMA. Aqui estão algumas delas. O DMA ele pode estar no mesmo barramento, junto com os dispositivos de entrada e saída e a memória, e faz a solicitação e passa tudo por esse barramento. Essa é uma implementação mais simples, mais barata, só que ela obviamente não tem um bom desempenho, porque tudo passa pelo mesmo barramento. Vem do I/O, vai para o DMA, depois volta para a memória. A segunda opção, a gente pode ter mais de um DMA entre dispositivos, ou dispositivos de entrada e saída, e aí o que acontece? A comunicação com o dispositivo de entrada e saída é só para um barramento exclusivo pelo DMA. Então é um tráfego a menos no barramento grande do sistema. E finalmente a gente tem esse terceiro modelo aqui, que é o I/O Bus. Esse cara, nesse caso, ele consegue fazer a comunicação com vários I/Os num barramento de I/Os e você consegue pendurar os periféricos aqui para a comunicação com o DMA. A vantagem desse terceiro modelo em relação ao segundo é que esse daqui é mais difícil de você colocar mais dispositivos de entrada e saída ligados ao mesmo DMA. Quando você tem um barramento de entrada e saída no sistema, aí você tem uma quantidade maior e mais interessante de você acrescentar os dispositivos de entrada e saída. Uma coisa que ajuda bastante a competitividade com o barramento do sistema é o uso da própria memória cache. Se vocês lembrarem, se a gente tiver 3 níveis de memória cache e 90% das operações sejam feitas em memória cache, o barramento do sistema vai acabar sendo mais utilizado mesmo pelo DMA
para fazer as operações de entrada e saída. Um detalhe interessante sobre o DMA é que inicialmente ele foi implementado nesse modo de flyby, que significava que o DMA ele não tinha memória nenhuma interna. Então ele conseguia fazer só transferências entre a memória e o dispositivo de entrada e saída. Outros DMAs podem incluir comandos específicos ou especiais para transmissão entre partes diferentes da memória. Então o DMA ele pode ler de um pedaço da memória e escrever em outro pedaço da memória, fazendo assim operações memória-memória que eventualmente o processador necessite. Aqui tem um breve resumo da implementação das funções de entrada e saída desde os primórdios da computação. Inicialmente, a CPU lidava diretamente com o periférico. Aí cada periférico precisava implementar os seus sinais em hardware mesmo e comunicar com a CPU diretamente. Aí os módulos de entrada e saída vieram para ajudar isso, para facilitar a implementação num padrão que os periféricos pudessem comunicar mais facilmente. Depois disso, foi incluído a interrupção, para que a CPU não precisasse ficar esperando pelos dispositivos de entrada e saída nas operações deles. Posteriormente, foi colocado o módulo de DMA, que reduziu ainda mais a interferência da CPU nas transferências, principalmente de dados grandes. E, finalmente, tem mais dois passos aqui que foram criados. O primeiro, o módulo de entrada e saída, ele ganhou um processador. Esse processador, ele mesmo vai executar instruções de entrada e saída. Ele não vai receber mais as instruções de entrada e saída do processador e para fazer as operações, então, de DMA. Ele vai utilizar do próprio conjunto de instruções da máquina as instruções de I/O e vai executar elas durante o fluxo de instruções do programa. Isso aumenta ainda mais a velocidade de execução dos programas e é muito importante em computadores de alto desempenho. Computadores modernos já começam a usar isso, em especial servidores. E, finalmente, os modos de entrada e saída ganharam inclusive memória local. Então eles podem inclusive ter parte do programa alocado na memória local deles, não na memória principal, e aí eles tratam as entradas e saídas diretamente. Isso daqui pode ser interessante quando você tem um computador central e alguns terminais. Cada terminal pode ter um módulo de entrada e saída com sua própria memória e processador e vai atender às requisições de entrada e saída dos terminais. Quer dizer, então, esse é o panorama que nós temos dos módulos de entrada e saída do ponto de vista interno e como ele progrediu durante o tempo. Quando a gente tem um módulo de entrada e saída que ele tem o seu próprio processador, ele ganha um nome diferente. Ele ganha o nome de canal de entrada e saída. E quando ele tem memória e processador, ele chama processador de entrada e saída. E ele é bem mais específico. Com relação aos canais de entrada e saída, eles já foram implementados em dois moldes. O primeiro é quando ele lida com vários dispositivos rápidos. Ele é um seletor de canal. Ele pode lidar com um de cada vez. Então, um I/O ele faz uma solicitação de transmissão e o canal de entrada e saída vai atender a esse canal até acabar a transmissão dele. Depois vai para um outro. Ele vai ficar bem ocupado porque esses canais aqui, esses periféricos, são muito rápidos. Agora, quando a gente tem vários periféricos mais lentos, a gente pode ter um canal multiplexador. Nesse caso, vários periféricos de entrada e saída vão fazer solicitações ao mesmo tempo. Esse multiplexador, como ele é bem mais rápido que eles, pode intercalar partes dos dados e atendendo partes dos dados de cada um. E cada um dos periféricos vai ter a impressão de que ele está sendo atendido exclusivamente, mas ele é tão rápido que ele consegue intercalar e atender todos ao mesmo tempo.